Olá, mamães e papais de plantão. Hoje eu queria contar para vocês sobre um pequeno caso. Alguns dias atrás, uma mãe me procurou preocupadíssima sobre algumas atitudes que o filho dela estava tomando. E isso me fez pensar no quanto, muitas vezes, a gente acaba julgando certas condutas das crianças sem entender o motivo que existe por trás daquilo. Sem saber, por exemplo, como está funcionando o cérebro infantil. Em outras palavras, o que para nós adultos significa uma coisa, para a criança significa outra totalmente diferente. Isso também tem relação com a biologia. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. No vídeo de hoje, você vai conferir como o cérebro infantil se desenvolve, a ligação do cérebro com o comportamento, situações que podem alterar a estrutura cerebral da criança, melhores respostas para o cérebro e as melhores maneiras da gente agir nas situações difíceis, que é o que a gente mais quer saber, né? E se você quiser saber um pouco mais, aqui embaixo eu tô deixando um link falando um texto sobre entendendo o estresse tóxico. Se você tá gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook do Carol Psi Mãe. O que está acontecendo na mente do meu filho? Essa é uma pergunta que qualquer pai, qualquer mãe quer saber. Mas desde o nascimento, o cérebro ele atua como uma espécie de motor por trás do comportamento e da capacidade de aprender. Diversos processos no cérebro determinam, entre outras coisas, como você processa as informações, como você resolve problemas, sua concentração, como você se posiciona, por exemplo, em relação às outras pessoas. Mas, Carol, por que é importante eu saber como o cérebro do meu filho funciona? É simples, quanto mais você entende e aprende como ele se desenvolve, melhor você vai tomar decisões e vai poder envolver a criança nas decisões, vai poder contornar ou até mesmo evitar grandes conflitos antes que eles aconteçam. Mas se você não sabe como começar a entender esse assunto, continua comigo nesse vídeo porque eu vou esclarecer todas as principais dúvidas, tenho certeza. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o Luca. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Carol Psi Mãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar, propor novos diálogos sobre contexto familiar e também sobre o desenvolvimento infanto e juvenil. Antes da gente se aprofundar um pouquinho mais no assunto, precisamos entender algumas coisas indispensáveis sobre o próprio cérebro. Em primeiro lugar, o nosso cérebro ele começa a amadurecer antes mesmo da gente nascer. E claro, durante toda a infância ele vai se desenvolvendo mais do que em qualquer outra época da vida. Afinal, o desenvolvimento inicial traz um impacto muito duradouro para todo mundo. E embora o cérebro continue a amadurecer durante a maior parte da vida, isso não acontece no mesmo ritmo para ninguém. E isso é uma coisa bem óbvia. Cada pessoa cresce dentro do seu próprio ritmo, alcança a puberdade, maturidade emocional em momentos diferentes e claro que o cérebro não podia ser diferente. E é aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando você tem filhos com idades parecidas ou acredita que o seu filho vai seguir o ritmo de um colega ou de um primo porque ambos possuem a mesma idade, é um pensamento totalmente equivocado. Idades iguais não significa que todos os envolvidos estão prontos para aprender sobre determinado tópico ou desenvolver alguma habilidade. Por isso, é mais do que importante que pais e responsáveis entendam por que o cérebro age de determinadas formas de acordo com as nossas atitudes. Existem várias pesquisas que mostram que os sistemas motor e sensorial do cérebro funcionam desde o nascimento. Um recém-nascido, por exemplo, ele tem controle motor suficiente para se alimentar, para se afastar de estímulo doloroso ou qualquer coisa que o desagrade, principalmente sensorialmente. Embora os sistemas visual e auditivo estejam presentes no nascimento, eles continuam se desenvolvendo nos primeiros meses de vida conforme o cérebro vai reagindo. E sim, a idade influencia o momento que a criança vai se sentir pronta para aprender determinadas habilidades. Mas o aprendizado e o modo como a criança age é muito ligado ao ambiente. Vou dar um exemplo aqui que eu acho interessante. Quando a gente sabe que uma criança está pronta para aprender a ler, por exemplo, quando o sistema auditivo está totalmente formado e com capacidade de distinguir um som do outro. Mas isso não é suficiente. Se os pais, se os responsáveis não enriquecerem o ambiente desse filho, dessa criança, lendo com ela, o aprendizado não vai se dar numa velocidade mais adequada. E por quê? Porque as crianças desenvolvem conexões cerebrais por meio das experiências cotidianas. Então,
Então a reação a diferentes situações acontece da mesma forma. Então eu vou explicar um pouco melhor para vocês entenderem. Vamos começar por um fator que deixa um monte de pai quase apavorado de cabeça em pé, que é quando o filho tá tendo aquele tipo de comportamento que não é nada legal. Mas você sabia que o cérebro pode agir dessa maneira justamente por conta do próprio estresse? O estresse, seja ele leve, por conta, por exemplo, de uma pequena discussão sobre que horas que a gente precisa ir embora do parque, ou um pouco pior, que é quando você não quer comprar um brinquedo novo e a criança viu na loja. Qualquer um desses estresses trazem muita dor de cabeça, é óbvio. Mas você sabia que tem um nível de estresse com potencial de mudar química e anatomicamente o cérebro, até mesmo a expressão gênica do seu filho? Mas calma, eu não tô dizendo que você tem que deixar o seu filho fazer o que ele quer só para não passar por um momento de estresse, mas tudo vai depender de como ele passa por esse momento de estresse e de como você age em relação a isso. O estresse tóxico, que é caracterizado como um estresse muito forte, elevado e contínuo, enfraquece a arquitetura do cérebro em desenvolvimento e pode levar até a problemas de aprendizagem e de comportamento. Quando uma criança sofre estresse tóxico, o eixo do hormônio hipotálamo, hipófise e adrenal é superativado. Isso resulta em níveis sanguíneos do hormônio do estresse também mais elevado, que é o cortisol, que tem como resultado alterações de longo prazo na inflamação e na imunidade. Tem alguns estudos até que mostram associações entre estresse tóxico e mudança na estrutura cerebral. As consequências desse estresse podem incluir mais ansiedade, memória prejudicada, falta de controle de humor e, naturalmente, vai se refletir no modo que o seu filho vai começar a agir em determinadas situações. Quando se trata do cérebro, é importante a gente entender que tem 3 tipos de respostas ao estresse: a positiva, tolerável e a tóxica. A resposta positiva é aquela reação normal que a criança tem em algum momento, como quando é o primeiro dia de aula, numa escola nova, ou quando você precisa levar o seu filho para fazer um exame de rotina. A resposta tolerável, ela ativa os sistemas de alerta do corpo em maior grau como resultado de dificuldades mais graves, como um divórcio dos pais ou alguma outra mudança muito brusca na rotina. Se a ativação for limitada e protegida por um adulto, a criança pode se adaptar mais rapidamente e se recuperar. Já a resposta ao estresse tóxico ocorre quando uma criança passa por adversidades fortes ou frequentes, como negligência, violência ou abuso emocional. Esse tipo de ativação prolongada das semanas de resposta ao estresse pode interromper o desenvolvimento do cérebro e de outros sistemas orgânicos, o que pode ocasionar problemas cognitivos e afetar diretamente questões comportamentais, criando aquela rebeldia famosa, atitude arisca ou respondona, que muitas vezes os pais nem sabem de onde e por que estão vindo. E aí elas podem estar vindo justamente por conta desse estresse tóxico cumulativo. Quando uma criança se vê numa situação parecida, certas partes do cérebro se tornam dominantes e conduzem o comportamento, que muitas vezes, como eu já falei, podem ser muito mais negativas. Pensa da seguinte maneira: em alguns momentos o cérebro infantil muda para o piloto automático e imediatamente inicia uma resposta. Em muitos casos ele transfere a maior parte da carga de trabalho para as partes mais primitivas, instintivas e impulsivas do cérebro. Como você pode notar, é uma coisa bem pesada para o cérebro dos nossos filhos, né? Então o que a gente pode fazer para ajudar? Tentar evitar que situações assim aconteçam não é a melhor ideia, né? Afinal, tem hora que não dá para evitar. Mas nesses momentos, uma das melhores coisas que você pode fazer é não demonstrar resistência. Quando você quer bater de frente, gritar ou criar uma grande briga, isso só torna mais forte a determinação da parte inferior do cérebro. De novo, isso não significa sempre permitir o mau comportamento do seu filho aparecer. Mas às vezes você precisa escolher um momento certo, porque eu sempre falo, a gente precisa escolher as batalhas. Antes de tudo, você precisa restabelecer uma boa conexão com o cérebro da criança, e uma vez que o cérebro consiga assimilar a situação, você está numa posição melhor para encorajar comportamentos e maneiras de lidar diferentes. Então é preciso levar em conta que nesses momentos o comportamento pode assumir diferentes formas, ou acesso de raiva, ou agressão, ou até aquela criança pegajosa, mas tudo isso é impulsionado por um cérebro que só sabe focar nos comandos de luta ou fuga. Nesses cenários, o que seu filho precisa mais do que qualquer coisa é se sentir seguro. O seu tom de voz, o volume, o seu posicionamento físico vão ajudar a comunicar isso. Então tente se manter calmo, reconfortante e o mais solidário possível. Responder de qualquer outra forma vai inflamar um cérebro que já está se sentindo vulnerável.
Então, nomear o sentimento que você está vendo também é uma excelente maneira de contornar situações. Essa atitude vai enviar para o cérebro uma mensagem de que você entende e que você está lá para ajudar. Então, em vez de ter uma conduta mais explosiva com a criança, tenta um outro caminho. Nossa, você está me parecendo assustado agora. É isso que você está sentindo? Isso permite, por exemplo, que o cérebro saiba que encontrou um apoio necessário. Quando você dá um nome para o sentimento e oferece o que é importante, como segurança e compreensão, a necessidade por trás do sentimento diminui e o cérebro começa a se acalmar. Assim como nomear o que você está sentindo, falar também tem muito mérito. Quando as crianças usam palavras para falar sobre suas emoções, elas estão conectando a emoção e as memórias do cérebro com a linguagem e a lógica. E isso vai suavizando o fluxo de informações. É um trabalho fácil? Óbvio que não. Acalmar o cérebro requer tempo e muita paciência. Mas à medida que a gente vai entendendo como o cérebro infantil funciona, mais fácil vai ficando para a gente guiar as nossas ações para ajudar os nossos filhos a passarem por determinadas coisas que exigem muito deles. E uma última dica de ouro: reserve um horário todos os dias, se possível, para que os seus filhos escolham uma atividade para vocês fazerem juntos. Saber que eles terão esse tempo pode reduzir a sensação negativa que o cérebro pode chegar a sentir. Passar um tempo especial com você vai sempre lembrar a criança sobre o amor que você tem por ela, não importando o que aconteça, mesmo nas situações mais difíceis. Então, se você chegou até aqui, é porque você realmente é uma mamãe e um papai super dedicados, que se preocupam em trazer mais conhecimento para o desenvolvimento da sua família e, mais importante, para a educação e criação dos seus filhos. Não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixa de comentar aqui embaixo, deixar suas dúvidas e mostrar o canal também para outros papais e mamães. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.